Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 16, 16 de agosto de 1923. A razão pela qual Jesus quer que a sua vontade seja feita é para encontrar ocasião e meios de poder dar sempre. Então vamos lá, continuar o estudo 15 da Escolinha da Divina Vontade. Com muita gratidão por tudo que Jesus faz por nós, pela palavra dele. Meu Deus, a gente fica tão assim, não sei nem falar sobre o que Jesus falou ontem no capítulo da Valtorta, no capítulo 635. Eu não ouvi tudo ainda, não li tudo, eu li só uma parte, mas a parte que eu li, meu Deus, o coração da gente dói demais. Dos tempos tristes que Jesus falou para Pedro, para os apóstolos, e que é o tempo que a gente está vivendo, que eu peguei assim o finalzinho do vídeo, né? Mas foi muito sério o que ele falou. E é realmente o que a gente está vendo acontecer. O Evangelho sendo ensinado como uma ciência, sabe? O Evangelho como uma ciência. Depois eu vou a Aline vai fazer a Escola da Divina Vontade com esse texto da Valtorta, com esse capítulo. Mas assim, é aquilo que Jesus estava falando nos cadernos da Valtorta. Dos pastores que deixam as ovelhas com fome. Né? As ovelhas com fome. As ovelhas estão com fome, passando fome. Falta o alimento espiritual da palavra pura de Deus. Sem contaminação humana, sem contaminação de ciência. E as almas morrem de fome. A nossa alma só é alimentada com a palavra pura de Deus e é o livro do céu. O livro do céu é uma bênção. O livro do céu é uma bondade tão grande de Deus. Uma suprema bondade, como ele vai falar aqui. Aí eu estava começando a rezar e vem uma gratidão tão grande a Deus por nesses tempos tão tristes que ele falou e é um tempo que está acontecendo, a gente ter a palavra vinda diretamente dele para alimentar a nossa alma e a gente não engordar, como ele falou, né? Você não vai ficar engordando sozinha e deixar seus irmãos com fome. Por isso que a gente está aqui falando, divulgando o livro do céu. Tem um pasto verde, né? Bem verde, com muito alimento para as ovelhas, para aquelas que queiram, né? E queiram vir se alimentar. É muito triste, meu Deus.
Dá uma tristeza tão grande quando às vezes eu abro o Instagram, e eu sigo alguns padres, né? Eu vejo eles falando só de curso, 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 e é tudo pago. Meu Deus, é tão triste. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que que eles pagam? Por que cobrar desse jeito? E é tão caro. Então, ainda assim, se a pessoa quer se alimentar, ainda tem que pagar. E quem não tem dinheiro? Num tempo que a gente está vivendo com tanta gente desempregada, tanta gente passando fome. E aí eles vão ensinar a teologia, vão ensinar e cobram muito caro. Não é barato, não é caro. Meu Deus, é muito triste. Aí a Luísa pergunta para Jesus, por que o bendito Jesus tem tanto interesse, quer e ama tanto que se faça a sua vontade, para a gente receber dele tudo, direto dele, para a gente ser alimentado diretamente dele. Por que ele quer e ama tanto que faça a sua vontade, para a gente se unir a ele e não morrer de fome, não definhar e não morrer, para nossa alma não entrar em agonia e morrer nesse tempo que a gente está. Com sacerdotes desse jeito. Meu Deus. Aí a gente tem o próprio Jesus alimentando a gente, ensinando diretamente. Ele diretamente ensinando pra gente, alimentando a nossa alma. Ele diretamente instruindo, falando, ensinando, santificando. Diretamente. Meu Deus. É muita bênção, é muita graça. Nossa, como o Senhor é bom. Que glória pode receber quando uma pobre e vil criatura cede seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade, né? A Luísa perguntando que glória que Deus recebe de uma criatura viver na vontade dele. Foi para isso que a gente foi criado, né? Foi para isso. Enquanto isso pensava, meu Jesus gentil me disse: minha filha, queres saber? Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade que quando a criatura faz minha vontade e obra porque eu quero né? Ela faz tudo o que ela faz é porque Jesus quer. Tudo, não tudo, tudo, tudo. Você acorda porque Jesus quer, você respira porque ele quer. Você vive porque ele quer, você trabalha porque ele quer. É tudo. Aqui é tudo, gente. Não pense que é só assim. Eu vou pegar o rosário e vou rezar, eu vou fazer uma novena porque Jesus quer. Eu vou à missa. Não é só coisas espirituais. Não é isso, é tudo. Tudo, tudo, tudo que você faz, a sua vida, do jeito que você vive, o que você tem que fazer, se você trabalha, não para poder servir a Deus, glorificar a Deus, viver uma santidade, não é necessário você se separar do mundo, sair da sua vida e viver no mosteiro. Não é isso. Viver só para Deus, não precisa você estar no mosteiro para falar, eu vivo somente para Deus, eu faço tudo para Ele. Não é só espiritual, não é só as religiosas consagradas, os sacerdotes que vivem só para Deus, que podem dizer eu vivo só para Deus. Não, eu sou dona de casa, sou mãe, sou esposa, trabalho fora muito tempo. Você que também trabalha fora, que tá você tá trabalhando onde for, em qualquer lugar. Você pode falar, eu vivo só para Deus. Eu sirvo somente a Ele. Em qualquer trabalho, qualquer coisa. Você pode fazer só por Deus. Você, pai de família que está trabalhando o dia inteiro, levando comida para os seus filhos, você também pode viver isso.
você também pode viver isso. Eu fiquei emocionada. Jesus em mim, né? É porque as almas estão com muita fome. Com muita fome. Desse conhecimento aqui. Ele quer dar. É o que ele vai falar aqui, né? Ele quer que isso seja conhecido. Porque ele quer dar. Dar a palavra dele, dar os atributos dele, dar a santidade dele. A paz. Tudo que ele é. Ele mesmo. Ele também, né? A gente tá morrendo de fome. A gente tá morrendo de fome, as almas com fome. E Deus com fome, com sede de almas, porque Ele é amor e Ele quer ser amado. E aí muitos estão trabalhando o jeito que falam, o jeito que pregam, afasta as pessoas de Deus. Afasta, ao invés de trazer para Deus, afasta. Então, é tudo, não precisa você sair da sua vida, meu irmão, qualquer um que estiver me ouvindo. Você pode falar, eu vivo só para Deus. Tudo que eu faço, eu sou pedreiro, estou trabalhando o dia inteiro construindo casa. Eu posso fazer isso só para Deus. Você fazer isso porque Deus quer. Ele que te deu esse emprego. Ele que te deu sua família para você cuidar. E o seu trabalho. Você pode pensar, é só a única coisa que falta é você ter essa consciência. Eu vou fazer porque Deus quer. Você trabalha em casa o dia inteiro, cuidando dos seus filhos. É Deus que quer. Deus que quis assim. Ele que criou a gente desse jeito, uma família. E tem a mãe, tem os filhos, a mãe cuida dos filhos, isso é divino. Então você faz isso porque Deus quer, né? A criatura obra porque eu quero. Tudo que a gente vai fazer, os nossos ofícios. Você é professora, você é médico, você está nesse lugar porque Deus quer, você pensa, se você reza, tem essa consciência e oferece para Deus a sua vontade. E trabalha porque Ele quer, não porque você quer. Porque Ele quer, coloca a vontade dEle. Então Ele dá do dEle, lhe dou do meu. E para lhe dar sempre do meu, quero que faça a minha vontade. Toda vez que a gente faz alguma coisa. Porque é Deus que quer que a gente faça, Ele vai vir fazer em você. É isso. E Ele sempre quer vir fazer em você tudo que você está fazendo. E você fazer tudo com os atributos dele. Por exemplo, eu estou aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou falando. Eu estou falando da vontade dele. Eu estou lendo o livro do céu. E eu estou fazendo isso porque ele quer. Por que eu estou lendo e colocando aqui, fazendo gravando o que eu estou falando? Por que eu não estou estudando sozinha? Por que eu só não peguei o livro e leio? Porque ele não quer assim. Ele quer que todos conheçam o que eu estou conhecendo. Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Aí ele vem falar na minha boca. Não sou eu que quero falar aqui, é ele que quer. A vontade é dele, não a minha. A vontade a vontade que o reino seja conhecido é dele, não é minha. Não é uma coisa minha. Esse plano é dele, não é meu. E eu tô fazendo isso aqui porque ele quer. Então ele tem que vir. Ele vem fazer em mim, porque é para ele que eu tô fazendo. É uma coisa dele, não é minha. Então ele vem fazer em mim, falar em mim, me dar a luz para eu entender o que está escrito aqui e falar. E me dar capacidade, não é me dar capacidade, é falar em mim, falar o que ele quer, o que ele quiser falar. Eu lhe dou do meu, e para lhe dar sempre do meu, quero que faça a minha vontade.
Portanto, toda a razão e interesse pelo qual quero que faça a minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder dar sempre, para poder sempre dar. É meu amor que não quer estar quieto. Quer sempre correr, voar para a criatura. Mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou e ela toma. É isso que ele quer para todos, gente. Que todos, por exemplo, esses sacerdotes que têm, eles recebem o conhecimento. Eles recebem o conhecimento, teologia, essas coisas que eles estudam. E aí eles vão. Se fosse Jesus, se Jesus estivesse com eles sempre, se ele estivesse fazendo tudo por Deus, assim, desse jeito, vivendo na divina vontade, era de Jesus que ia ditar as regras. Jesus que ia ditar as regras. Será que Jesus ia fazer isso? Aí eles iam, sabe, eles iam fazer coisas tem coisas que eles fazem hoje que eles não fariam, porque Jesus não faria. Jesus não ia restringir o conhecimento para um grupo de pessoas que têm condições de pagar. Ele não ia fazer isso. Ele não ia fazer isso. Então, um exemplo, né? Se um sacerdote vive na divina vontade, tudo que ele fosse fazer era o próprio Deus fazendo nele. Mas já não é, Michele, já não é. Recebe o sacramento da ordem, sim. Mas e quando ele ele não está, né, celebrando a missa, ele não está ali como sacerdote mesmo, confessando, fazendo o ofício dele de sacerdote ali na igreja. Quando ele está na internet, Jesus ia estar com ele em todos os momentos, guiando cada passo deles, cada pensamento, cada atitude, cada palavra, cada respiração deles. E muitas coisas que eles fazem, eles não iriam fazer. Iam ser santos, santos, santos. E todas as pessoas, não é só para eles essa santidade, é para todos. Todos nós podemos viver assim. Deus quer isso para todos. É meu amor que não quer estar quieto. Quer sempre correr, voar para a criatura. Mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou e ela toma. Olha só que lindo. É como se... É o que Jesus estava falando nos vídeos esses dias. Ele está desabafando muito sobre isso, né? Ele quer se aproximar da gente para dar. Não é para cobrar, não é para vigiar a gente. Não é para a gente ficar assim... Porque hoje a gente vem falando tanto de pecado, de pecado, de pecado. A gente é pecador, pecador, pecador. Ai, você tá fazendo... Você tá vindo aqui você tá pegando a comunhão, igual esses dias o padre Gabriel colocou no Instagram. Tá acontecendo isso, que as pessoas têm gente pegando a comunhão, levando para casa, porque diz que cura doença. As pessoas estão automaticamente excomungadas e não podem ser, não pode receber o perdão do padre nem do bispo, tem que ir para o Vaticano, estão automaticamente excomungadas. Ele falou isso no Instagram. E aí as pessoas que fizeram isso, lê aquilo e já corre de Jesus. Eu cometi um sacrilégio, corre da igreja. Eu estou em pecado mortal e o meu pecado não tem perdão. Só no Vaticano. Mas como que eu vou conseguir isso? Nunca vou conseguir isso. Onde que está o Vaticano? O Papa nunca vai ler o meu pedido. E eu vou morrer em estado de pecado mortal. Então o que ele faz com essa mensagem? O que ele faz com essa mensagem? Põe as almas para correr de Jesus, ter medo dele, medo de Deus. Porque elas veem um padre falando. Ali ela vê a imagem de Jesus, porque na cabeça das pessoas, e é o correto, né? Ele é o representante de Cristo.
Então, se ele tá falando em nome da igreja, ele tá falando... Meu Deus do céu. E aí a pessoa fica desesperada e se afasta de Deus. Como que vai ser quando ela vê Jesus? Se ela morre, como que ela vai quando ela vê Jesus? Graças a Deus que Deus é tão bom que ele vai falar para ela, mas você não teve a intenção de me ofender. Eu te perdoo. O padre não te perdoa, mas eu te perdoo. Meu Deus. O bispo não ia te perdoar. Você não pediu perdão porque você ficou com medo, mas eu te perdoo. Ele vai falar isso. Eu te perdoo, vem comigo. Você não sabia. Você não sabia. Eu te perdoo. Deus quer isso, gente. Ele quer dar, ele quer se aproximar, ele é esse amor puro, puro, puro. Como ele falou esses dias, a gente se aproxima tanto dele, do coração dele, que a gente começa a amar como ele ama as pessoas. E a gente não vê tanto pecado assim, porque a gente consegue ver como Deus vê. A gente consegue ver a intenção das pessoas, a intenção. E você não fica vendo só pecado. A gente não vê mais demônio, a gente não vê mais... Não é que ele não exista, mas a gente não dá atenção para eles. E é muito triste ver os sacerdotes colocando tanta atenção nos demônios e no pecado. Sendo que é para a gente estar sempre cada vez mais perto, mais perto, mais perto de Deus. Olha o que ele quer. Ele fala, ó, para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. O que os padres têm que ensinar? Só isso. Que a gente tem que viver fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus e se aproximar cada vez mais dele. Porque ele quer dar, porque ele ama tanto que quer dar do dele. Ele quer te dar a santidade dele. Ele quer te dar a santidade dele, tudo que ele é. Então, esses dias eu vi uma comunidade de um padre aqui, nem sei direito o que é, mas vai ter um retiro nessa comunidade. E o nome do retiro... Ai, Jesus, que tristeza. O nome do retiro é... Ai, Senhor, eu não consigo nem falar. É muito triste. Os demônios estão em fúria. Meu Pai eterno. O nome do retiro é o demônio. Os demônios estão em fúria. Parece filme de terror. E é um retiro espiritual. Parece filme de terror. É um retiro espiritual numa comunidade com o nome de Nossa Senhora. E um padre que vai fazer. E eles vão estudar os demônios. Não sei o que eles vão falar lá. Os demônios estão em fúria. Meu Pai do céu, misericórdia, Senhor. Eu ouvi ontem, Jesus fala nesse capítulo, né? Eu só peço perdão, Senhor. O tempo todo eu ficava, perdão, Jesus. Perdão em nome deles. Perdão. Perdão, Senhor. Perdão. E alimenta o Senhor mesmo as ovelhas, então. Como o Senhor está fazendo com a gente. Faça com muitas, muitas e muitas e muitas. E todas que queiram. Todas que estiverem com fome. Com fome, que encontrem o livro do céu. E aí eu vi um dos comentários
no post do padre Gabriel Vilaverde, um rapaz falando assim, e os pecados dos padres, eles não têm que ser excomungados também? Porque o padre aqui da minha igreja chegou bêbado para celebrar a missa e ele não sabia nem o que ele estava falando. E acontece tanta coisa e eles só são afastados por um tempo e depois voltam. E aí vocês... Aí então você condena todo mundo a ser excomungado por causa disso? Sendo que as pessoas... Ele falou tanta coisa, ele falou assim, são pessoas simples que não sabem o que estão fazendo, que levaram Jesus por amor a ele, porque viram na Eucaristia como é que fala? Viram na Eucaristia a solução, o amor. E aí vocês vão excomungar. A gente está precisando ser catequizado. Ele falou desse jeito, um rapazinho falando. A gente precisa ser catequizado. A gente está precisando de sacerdote que nos catequize, que nos ensine, então, o que é errado. E não de um sacerdote que fica excomungando a gente. E aí outro padre falou, até que esse padre foi bem sensato. Mas ninguém vê esses comentários, né? Fica todo mundo... Mas Deus vê, né? Ele falou assim, padre, as pessoas são excomungadas somente se elas tiverem consciência plena de que isso é um pecado. Palmas para ele, é isso mesmo. Realmente é isso, padre. Graças a Deus que ainda tem os que ainda tem essa luz de Cristo, entendem, né? Que entendem que é assim. Padre, eles não vão ser excomungados automaticamente se eles estiverem ignorantes. Não coloque as almas em desespero. E quando a gente fala aqui, a gente deixa Jesus desabafar. Não é para julgar os padres. Não é. Não é para julgar os padres. Não é com a intenção de julgar os padres. É Jesus desabafando, gente. É Jesus desabafando. E esse desabafo, deixa ele desabafar, descansar na sua alma, falar o que ele quiser. Falar o que ele quiser. Tudo que sai da boca dele é só amor. É para curar. É para curar. Não é para julgar. É para curar. Os padres também, os padres que estão nessa situação. Então é isso aqui que ele é. Deus é isso aqui, ó. Deus é isso aqui, ó. Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou e ela toma. Ele é isso aqui, ó. É meu amor que não quer estar quieto, que quer sempre correr, voar para a criatura. Esse aqui é Deus. Esse aqui é Deus. Ele quer sempre correr, voar para a criatura. Todas. Mas para fazer o quê? Não para julgar, condenar, vigiar. Não. É para dar. Só que para dar, a gente precisa fazer a vontade dele, ter a mesma vontade dele. Porque se você se aproxima de uma pessoa... Isso aqui é lógico, gente. Se você se aproxima de uma pessoa e você não pensa o que ela pensa, você não quer o que ela quer, você e ela são totalmente opostos. Como que vocês vão se relacionar? Você e seu marido, por exemplo. Se você pensa de um jeito e ele pensa de outro, se você quer uma coisa e ele quer outra, vocês não vão dar certo. Vocês não vão viver numa só carne. Vocês só vão conseguir ser felizes no casamento se vocês tiverem a mesma vontade. Você e seu esposo é assim. Se vocês não tiverem comunhão, a vontade de vocês não tiverem em acordo, o casamento desmorona, vira uma briga. Não tem felicidade. Nas coisas mais simples, se não tiver um acordo, não tem felicidade no casamento. Com Deus, Deus é uma pessoa, gente. É a mesma coisa.
Ele é uma pessoa. Se eu me relaciono com ele e eu não tenho a mesma vontade dele, não tem como ter um relacionamento. Não tem amor nesse relacionamento. E a vontade tem que ser sempre a dele. Por quê? Por que tem que ser a dele? Por que não pode ser a minha, então? Porque ele é Deus. Porque ele é o Criador. Porque você é criatura. E ele que é o Criador. Ele que tem a vontade perfeita, santa. Você não. Você tem uma vontade que é humana, criada por ele. Então pensa, só nisso aí já dá pra gente saber que tem que ser a dele, né? Você não cria nada. Você é um nada. Ele que criou a sua vontade. Então, nem preciso falar mais nada, né? Por que não pode ser a sua? Que tem que ser a dele. Porque ele é Deus. Ele criou a sua própria vontade. A vontade dele criou a sua vontade. Ah, é a minha vontade, não foi eu que criei, não veio de mim mesmo. Não, você não é nada, você é uma criatura criada por ele. Ele é Deus, ele é tudo, o incriado. Então é só por isso. Simples assim. É simples a gente entender. Só que a gente complica tanto a cabeça da gente. É simples assim. Ele é o Criador. Ele criou você. E criou com uma vontade. E para ter um relacionamento com ele, ter estar sempre perto dele, em comunhão com ele, tem que ter uma mesma vontade dele. Uma mesma vontade. E essa vontade é a dele. Porque ele é o Criador e você é a criatura. No relacionamento, no casamento, a vontade é a mesma. E o homem é o sacerdote do lar. Ele que fala. Por que é ele que fala? Por que não pode ser eu? Por que eu não posso ser a que vai falar e vou mandar? Porque Deus quis assim. A vontade que vai reinar no casamento não é a do seu esposo, é a de Deus. É assim. Vai existir uma vontade entre vocês dois, só uma. Entre você e seu esposo. E de quem é e qual é essa vontade que vai reinar no casamento, na família? Se você e seu esposo estão vivendo com Deus, a de Deus. Se você, esposa, vive na divina vontade, o que vai acontecer? Você vai ouvir sempre o seu esposo. Ele vai ser o sacerdote. E as ordens que ele te der, o que ele falar, não é que você vai ser um escravo, não é isso. Aí a gente já está bem pacificado aqui. Mas quem estiver ouvindo esse vídeo pela primeira vez, não conhece o nosso canal, nunca veio aqui, então a gente repete, né? Não é escravidão, é submissão. E submissão não é a submissão ao meu esposo, é a submissão à vontade de Deus, que vai ser falada, revelada para o meu esposo, porque assim Deus quis. Eu não obedeço. Quando eu obedeço meu esposo, eu não estou olhando para ele, não. Eu olho para Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Fala para ele. É essa oração que eu faço. É essa a intenção que eu tenho quando eu pergunto para meu esposo: o que você acha disso? Você acha que a gente vai nessa hora ou nessa? Eu fico olhando para Jesus. O que o Senhor quer, Jesus? Jesus não vai aparecer para mim e falar com a voz dele maravilhosa, linda, não. Vai falar com o Marcelo, meu esposo. É assim. Então a vontade que vai reinar no casamento é a de Deus. Porque você chama a vontade de Deus. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu quero, Senhor, fazer sempre a tua vontade. Então quando eu estou como esposa e eu falo porque Deus quer. Eu falo com meu esposo porque Deus quer. Eu falo para ele, pergunto para ele as coisas. Eu posso fazer isso? O que você acha disso? Me ajuda a decidir isso. Eu faço isso. Eu posso fazer isso? Eu recebi uma proposta de trabalho. O que você acha? O que você acha? Você acha que eu aceito? Mas eu não estou perguntando a opinião dele, não. Eu estou consultando Deus. Eu não estou consultando Marcelo com CPF tal, identidade tal. Eu estou consultando Deus.
Eu sei que Deus vai falar na boca dele a resposta. E a minha vontade e a de Marcelo vai ser a mesma. Mas é a vontade de Deus. É uma trindade no casamento. Eu, Marcelo e Deus. E a vontade que reina é a de Deus. E Deus vai falar com Marcelo. Mas se Marcelo não vive na divina vontade, se ele não lê o livro do céu, não importa. Eu leio, eu vivo. Eu peço a divina vontade. E Deus não vai falar, não, Michele, não vou falar com ele não, tá? Nem conheço esse homem aí que você casou. Não quero nem saber. Eu vou falar direto pra você, tá? Vamos excluir ele, porque ele não lê o livro do céu. Vamos excluir ele. Não é assim, não. Deus fala com ele, porque eu pedi. Que a divina vontade em mim tá pedindo. Jesus falou aqui, ó. Se a criatura obra porque eu quero, eu dou do meu. Então eu tô pedindo para Deus. Eu tô falando com Deus. Eu quero a vontade de Deus. Ele não vai negar. Eu quero a vontade de Deus. Eu quero que a vontade de Deus aconteça. E não é tudo que eu pergunto pro meu esposo. Não é tudo assim, toda hora. Não é isso, gente. Coisas relacionadas ao casamento, à nossa família, a coisas que envolvem nós dois. Tipo assim, eu não fico ligando para ele, eu posso ir almoçar agora? Ah, eu tô aqui no meu trabalho, eu tenho que fazer um serviço. Eu posso fazer? Não é assim. E se eu estiver no trabalho, o que eu tiver que fazer no meu trabalho, eu vou falar com a autoridade que tem lá, que é meu superior. E Deus vai falar através dele. Ah, mas não, aí você foi longe, Michele, porque seu superior, ele é católico? Ele é cristão? Como é que Deus vai falar com ele se ele não é católico? Fala. Porque eu quero. Porque a vontade de Deus, eu vou fazer algo porque Deus quer que eu faça. Então, Deus vai usar as pessoas. Eu tô lá trabalhando porque Deus quer que eu trabalhe. Então, as ordens, eu vou estar recebendo ordens. E as ordens que eu recebo, eu falo, Senhor, eu vou fazer isso porque o Senhor quer. E Ele vai usar das pessoas. E eu vou obedecer as pessoas, mas é obedecer a Deus, não é as pessoas. Ele fala tanto que esses dias o meu superior, ele falou comigo, Michele, fica aqui mais um pouquinho, vamos terminar esse trabalho aqui. E eu já tinha falado com ele, eu posso ir embora? Porque eu tenho que buscar meus filhos? Eu posso ir para casa? Aí ele falou, pode. A gente já vai terminar aqui a reunião, pode ir. Quando eu pus o pé para sair, ele falou, vamos ver mais uma coisa aqui? E ele sabendo que eu ia buscar meus filhos. E o trânsito para minha casa tá impossível esses dias, porque tá tendo obra, muita obra. Tá tudo parado. E aí ele falou para mim, fica mais um pouco. Eu poderia me revoltar. Podia dentro de mim ter uma revolta. Como assim ficar mais um pouco? E o trânsito? E meu filho? E não sei o quê? E não sei o que lá. E eu não vem nada disso na minha cabeça. Eu só falei, sim, tudo bem, 5 minutos, não tem problema, né? 5 minutos, eu ponho tudo na mão de Deus. Eu fico tranquila. Tranquila, sério mesmo, eu fico muito tranquila. Eu poderia ficar revoltada porque ele me pediu mais 5 minutos. Quando eu tô lá conversando com ele, uma parte do teto em cima da minha mesa desaba. E eu ia estar lá pegando a minha bolsa para vir embora se ele não tivesse me chamado. Eu ia me machucar muito. Eu ia me assustar, ia machucar, ia ficar, nem sei o que ia acontecer. Então Deus usou a boca dele para me tirar de lá desse acidente. Deus não quis que eu me acidentasse, que eu ficasse machucada. Ele me livrou. Podia não ter livrado. Podia ser a vontade dele que eu tivesse me machucado, ficasse afastada, não sei. Mas ele não quis. E ele usou o meu chefe para falar. Ele não é católico, ele não é cristão, nem sei. Então é assim que Deus age. A gente não pode ter esse pensamento limitado, né?
Como que Deus vai falar com as pessoas que não têm a mesma, né, não é católico, não lê o livro do céu, não sei o quê? São almas. Todas são de Deus. Todas, 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 todas. Então Deus é esse pai, esse papai, que ama, 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 que quer correr, voar para a criatura. Mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima a mim e eu a ela. E eu dou a ela, e eu dou e ela toma. Então Deus você está perto dele, você está casada com ele, em comunhão com ele, é um matrimônio, é uma comunhão, é uma consumação. Não é só uma união, um casamento, é uma consumação. Você viver na divina vontade, viver consumada em Deus. Você e ele são a mesma coisa, a mesma coisa. Então, sendo a mesma coisa, tem a mesma vontade, que é a dele, porque ele é o Criador. Simples de entender. E aí ele dá e você recebe, porque você está com ele. Se você estiver longe, você não vai receber. Se você está longe dele, você não vai receber as coisas a santidade dele, a bondade dele, o amor dele. Mas se você está perto, consumado, seu coração está consumado com dele, você vai ter a mesma coisa que ele tem. Você vai amar como ele ama. Em vez disso, então, quem age na divina vontade, quem age só para fazer a vontade de Deus, tem a mesma vontade de Deus, é assim. Agora, em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranha a mim, e portanto não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. E se eu lhe quisera dar do meu, e se eu lhe quisera dar o meu, lhe seria nocível e indigerível, porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixaria gostar ou apreciar os dons divinos. Portanto, todo o interesse é porque quero dar sempre o meu. Ele quer dar sempre o dele. Se a gente não tem a mesma vontade que ele, você não está em união com Deus. Você não pensa como ele. Você não ama como ele ama. Você não quer fazer o que ele quer. Então não tem conversa, gente. Não tem amor aí. Não tem relacionamento. O que Deus quer, você quer totalmente o contrário. E aí não tem consumação, não tem união, não tem relacionamento. Para ter esse dar, receber de Deus e dar a Deus de novo, tem que ter um relacionamento com ele, tem que querer as mesmas coisas que ele quer. Porque, por exemplo, ele te dá a sabedoria dele. Ele te dá a inteligência dele. Mas aí você não quer as mesmas coisas que ele quer. Então você vai usar a inteligência para poder produzir coisas que ele não quer. Que não é o que ele quer fazer. Por exemplo, o sacerdote recebe a inteligência de Deus. Recebe a inteligência com o sacramento da ordem. Ele tem uma inteligência incrível. Mas aí ele não tem a mesma vontade que a vontade de Deus, às vezes. Tem vezes que não. E ele está falando coisas que não são da vontade de Deus. Ele está pensando, ele está usando a inteligência dele para falar coisas que não produzem o que Deus quer. O que Deus falou que quer? Ele quer voar para as almas. Ele quer estar com as almas. O amor dele está inquieto, querendo as almas. E muitas vezes o sacerdote está falando coisas que estão espantando as almas. Estão levando as almas ao desespero. A ficarem escandalizadas. Então ele fala aqui, ó. Em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranho a mim e, portanto, não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. Aí Deus, por exemplo, ele dá inteligência. E o sacerdote, na hora da homilia, ele fala, tem a inteligência para entender o que Deus está falando ali no Evangelho e passar para a gente o que Deus está falando, para entender o Evangelho, entender tudo. Mas Deus
Ele pode dar muito mais para eles. Muito mais, muito mais, muito mais entendimento, muito mais, muito mais, muito mais. Mas, se eles não estão na mesma vontade de Jesus, de salvar as almas, de ir em busca delas, de servir, de lavar os pés, de servir, se eles não estão na mesma vontade, estão longe, fazem-se como estranhas e, portanto, não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. Ele quer dar amor. Ele é amor, ele quer dar amor. Ele quer dar força, amor, sabedoria para quê? Para fazer esse fim, de cuidar, de apacentar as ovelhas, de se sacrificar pelas ovelhas. Mas se ele desse, seria nocivo e indigerível, porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixaria gostar ou apreciar os dons divinos. Ele não ia apreciar, porque ele não quer. Ele quer outra coisa. Me ajuda, Senhor, a explicar. Entenderam? Ele quer outra coisa. Deus dá para ele a força, a capacidade. Deus dá para ele uma luz assim. Me ajuda, Senhor, a falar um exemplo. Jesus, ele quer sempre ir voar para as almas. Servir. Doar. Ele doa. Aí Jesus dá para ele uma luz assim, para um exemplo assim, um sacerdote, dá para ele uma luz. Abre começa a fazer, eu vou te dar inteligência para você fazer cursos aqui na sua paróquia. Curso de teologia aqui na sua paróquia. Aqui mesmo, na paróquia, para os fiéis aqui, para o povo daqui. Para de fazer vídeo, de fazer escola na internet. Paga, que a pessoa paga caríssimo. Faz aqui, ele tem uma luz assim, Deus dá essa luz para ele assim, na cabeça dele. Se Jesus desse, né? Faz isso aqui na paróquia, aqui na sala aqui. Senta aqui ao vivo aqui e grava para quem quiser ouvir, coloca na internet. Pede para alguém gravar de forma simples e coloca no YouTube para quem quiser ver, de graça. Aí Deus dá essa luz para ele, essa ideia, né, maravilhosa, incrível. Mas ele ia rejeitar. Porque com a vontade humana dele, não, mas viesse esse pensamento, Deus falasse em pensamento com ele, viesse esse pensamento. Que Deus se comunica com a gente de forma muito simples, em pensamento. Aí ele ia rejeitar. Não, mas eu fazia aqui na paróquia, as pessoas aqui não iam vir. As pessoas não iam gostar, o povo daqui não tem esse gosto pelo que eu vou falar, porque as coisas que eu falo são muito elevadas, as pessoas não iam ter entendimento, o povo daqui é muito simples, eles não iam entender. E eu preciso de dinheiro, é uma fonte de renda para eu poder manter aqui a paróquia. É uma fonte de renda, eu não posso abrir mão desse dinheiro que eu ganho. Porque ajuda aqui nas contas da paróquia. A paróquia precisa disso. Não posso abrir mão. E eu também não, mas eu não posso fazer um vídeo desse jeito, tão simples. Tem que ser uma coisa bem elaborada, bem bonita. Tem que ter um site assim maravilhoso, todo chique. Não posso fazer. Para Deus as coisas tem que ser muito assim, com muito zelo, então tem que ser muito bonito. Eu tenho que contratar uma empresa para fazer uma página para mim muito bonita, assim, bem chique mesmo. E eu tenho que fazer o vídeo assim muito elaborado, como se fosse um mini estúdio. Então isso gasta dinheiro. Não dá para fazer aqui. Aqui não tem estrutura. Como é que esse povo e os outros, e começa a pensar um monte de coisa. Não. Tem que ser pago mesmo e tem que ser esse valor, porque não dá. E aí rejeita a ideia, rejeita a graça, a luz que veio. Rejeita porque a vontade humana está cheia. A vontade de Deus é que o conteúdo seja acessível para o máximo de pessoas possível, para quem quiser que venha. E Jesus ia falar, Jesus que ia falar o que ele quisesse falar. Do jeito que ele quisesse, ele ia conseguir falar de um jeito que o mais simples ia entender. Igual Jesus. Jesus, ele fala tanto para os humildes, para os pequeninos, quanto para os doutores. Ele fala, ele consegue alcançar todos os corações de todos os tipos.
Ele fala, é porque ele mesmo, quando ele abre a boca, ele fala e ele dá a luz para a pessoa compreender. Com ele não tem isso, ele é Deus, ele que criou todas as almas. Então ele ia falar, quem ia estar falando era ele, e todo mundo ia entender. Quem quisesse entender, ia entender. E quem quisesse ver, ia ver, porque ia estar disponível, ia estar público, sem ter que pagar nada. Mas a vontade humana deles não deixa. A vontade humana que dita as regras. Não, tem que ser um site lindo, tem que ser uma sala assim, tem que ser as pessoas assim, tem que ser assado. Aí não vai, entendeu? Então aí fica isso aqui, ó, que Jesus falou. A vontade humana não ia ter gosto de apreciar os dons divinos. Não ia conseguir receber a luz de Deus. Olha a graça que ele perde. Deus que ia estar falando com as almas. Mas o interesse... Por quê? Porque Deus quer todas as almas, ele quer chegar em todas, ele quer voar para todas. Mas o sacerdote às vezes não está com a mesma vontade igualzinha de Deus. A mesma intenção de alcançar todos e fazer de forma simples. Deus é muito simples. Ele pensa, não, para Deus tem que ser isso, não sei o quê, tem que ser com muito zelo, com muita não sei das quantas. Só que aí exclui os pequeninos. Exclui quem não tem o dinheiro para pagar. Exclui. Aí ele gasta tanto tempo fazendo essa escola, planejando e fazendo e pensando. Nossa, tanto tempo. Tanto tempo planejando essa escola. Sendo que ele podia se doar mais, ter mais tempo se ele pegasse o microfone e sentasse lá na mesa, lá na sala da catequese e começasse a falar. O tempo que ele ia ganhar, que o tempo dele ia render, e ele ia falar muito mais. E cada palavra que ele falasse ia ser rios de graça que ia sair da boca dele. Cada palavra que sai da boca de um filho da divina vontade é Deus falando, então faz coisas incríveis que a gente sabe nem entende. Então, quanto mais palavras ele falasse, mais graça, mais rios de palavras divinas ia sair da boca dele, mais almas sendo alimentadas. Mas ele pensa muito no humano, de fazer muito bonito, de planejar muito. Ele planeja, às vezes, o dia inteiro para fazer uma aula de 30 minutos, porque tem todo esse aparato. Tem um site, tem que organizar isso, organizar aquilo, planejar isso, planejar aquilo, e mini estúdio, e profissional para cá, e maquiador, e não sei das quantas, não sei se tem maquiador, mas os negócios tá tão chique que deve ter até maquiador, não sei. Estou falando que é muita produção por trás de um vídeo. Muita produção. Então, gasta tanto tempo para produzir e fala uma aula de 30 minutos. Aí quando você vai lá, hoje eu vi um que era assim, escola de teologia e não sei o que. Aí paga, é caro e as vagas esgotadas. Um negócio, aí até para quem tem dinheiro para pagar não é livre, porque vagas esgotadas, se o negócio é online, eu não entendo, Senhor, misericórdia, meu Pai. Misericórdia, Senhor. Mas é um exemplo disso aqui. Tem vários, né? Poderia falar várias coisas aqui nesse trecho. É muita coisa. Vários exemplos, né? Aí ele respondeu para ela essa primeira parte aqui. Por que eu quero tanto que a minha vontade seja feita? Para isso, porque eu quero dar sempre. E a vontade humana, ela é tosca, ela não tem o gosto de receber as minhas coisas. Ela quer coisas humanas, ela quer glamour, ela tem ódio, ela tem rancor, ela é rebelde, ela é orgulhosa e ela não consegue digerir as coisas que eu dou, porque o que eu dou é só amor e amor por todos. E a vontade humana, ela é amor próprio, ela é egoísta, então ela não consegue apreciar os meus dons. Ela não recebe, ela é medrosa, ela tem medo de mim, ela acha que eu sou um carrasco, então ela não recebe os meus dons. A vontade humana faz a gente ter medo de Deus, desconfiança de Deus, então a gente não se aproxima dele, a gente não corre para ele. Então se você não confia nele, você não recebe os dons dele. Você não confia que ele pode falar na sua boca. Você não confia que ele pode trabalhar nas suas mãos, que ele está com você o tempo todo. Isso a vontade humana faz
faz com a gente. Ela nos afasta de Deus, ela faz a gente ter medo de Deus, desconfiança de Deus, da misericórdia dele, do amor dele, da bondade dele. A gente acha que ele está lá longe, a gente faz a gente ver ele de forma muito complexa e a gente não ser simples. Então a gente perde tudo, porque a nossa vontade humana coloca uma barreira gigante entre nós e Deus, entre o Criador e a criatura, e você fica com fome na miséria por causa da vontade humana, porque você não consegue receber os dons de Deus. Você acha que ele está longe, que ele é isso, que você cria uma imagem dele totalmente distorcida, e aí você não consegue se aproximar dele e receber tudo dele, direto dele. Você acha que tem que ter um atravessador, que tem que ter alguém para ir junto com você, para interceder. Você mesmo não consegue olhar nos olhos dele e falar com ele: papai, me explica isso, fala comigo, papai, eu estou aqui, me abraça, eu estou aqui. E ele quer isso, ele quer voar para as criaturas, foi o que ele disse. E a vontade humana faz a gente ficar na terra com a cabeça para baixo, enfiado na terra, enterrado mesmo, de cabeça para baixo. A vontade humana faz a gente ver tudo distorcido, inclusive a imagem de Deus e a nossa própria imagem. Porque a gente acha que a gente é um pecador miserável, que não tem conserto, que Deus está julgando, vigiando a gente o tempo todo, e que pode ser que eu seja salva quando eu morrer. Pode ser. E vou ficar muito tempo no purgatório, porque eu sou miserável, eu não consigo não pecar. E ver pecado em tudo, e ver demônio em tudo, e ver demônios em fúria o tempo todo. Mas a vontade divina limpa tudo. A vontade divina faz a gente receber tudo de Deus e voltar a viver um céu na terra, um céu na nossa alma. E aí no próximo vídeo Jesus vai falar quanto à glória, quanto à minha glória, que é a glória que ele recebe, né? Com viver na divina vontade. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.